Olá, seja muito bem-vindo à revisão de Direito Penal, parte geral, aula que encerra a semana de revisão e nós temos aqui muita fé, muita esperança que acertaremos muitas das questões que serão cobradas no domingo. Bom, vamos lá. Já estou aqui no ritmo acelerado para tentar, nesses 30 minutos que nós temos aqui, dar a você todas as dicas valiosíssimas, mais relevantes sobre direito penal, parte geral. Já compartilho aqui o material e começo a te dizer o seguinte. Posso afirmar que, dentre os assuntos de parte geral, que, como regra, é cobrado no MP de São Paulo, de diferentes formas, normalmente nas provas preambulares, nem de forma tão complexa assim, é o tema aplicação da lei penal. A aplicação da lei penal, que corresponde ao título 1º da parte geral, artigos 1º ao 12, contém, dentre outros assuntos, o princípio da legalidade, disposições relativas à aplicação da lei penal no tempo, no espaço, depois questões ligadas à homologação da sentença penal estrangeira, algumas poucas regras gerais no que tange à fração, como se computa a fração de pena privativa de liberdade e fração de pena pecuniária, que tem que ser desprezada, e o artigo 12 que trata do princípio da especialidade. Na essência, o que é importante lembrar? Em primeiro lugar, é importante, eu diria, relevantíssimo lembrar da aplicação da lei penal no tempo e no espaço. Comecemos com as disposições relativas à aplicação da lei penal no tempo, os artigos 2º a 4º do Código Penal. Então, vamos lá. O artigo 2º é muito conhecido. Ele disciplina a aplicação da lei penal no tempo, especificamente o direito intertemporal. A regra que o artigo 2º contém nada mais é que o detalhamento de um princípio constitucional, gravado lá no artigo 5º, inciso 40 da Constituição, que você bem conhece: a lei penal não retroagirá, salvo para beneficiar o réu. Quando uma nova lei penal entra em vigor, 4 situações podem ocorrer. Em primeiro lugar, essa lei penal nova, que acaba de entrar em vigor, pode ser mais rigorosa que a sua antecessora. Nesse caso, por óbvio, ela não se aplica a fatos anteriores à sua vigência, a data de sua entrada em vigor, só a fatos praticados a partir do início de sua vigência. Essa lei penal gravosa, que a doutrina também chama de lex gravior, né? Deixa eu colocar aqui para você a imagem, estou começando aqui com essa referência, que a doutrina também chama de lex gravior, lei gravosa, ela se subdivide em novatio legis incriminadora e novatio legis impeius. Você deve se lembrar, né? Novatio legis incriminadora é a lei que cria um novo tipo penal. É a lei que criminaliza um comportamento. Aliás, ela pode criar tanto um tipo penal definidor de crime quanto de contravenção penal. Também se enquadraria nessa denominação doutrinária novatio legis incriminadora. Foi o caso, por exemplo, um caso relativamente recente dentro do Código Penal, quanto ao crime de intimidação sistemática, ao crime de bullying, que foi acrescentado no início de 2024 no Código Penal. Então, trata-se o bullying, intimidação sistemática, de uma nova infração penal. Ele criminaliza um comportamento que até então era penalmente atípico. Só vale para fatos praticados a partir de sua vigência, básico. Mas é muito mais comum que nós tenhamos uma novatio legis impeius, uma nova lei penal gravosa. Isto é uma lei penal que mantém a incriminação até então existente, o comportamento já era criminoso e continua sendo. Porém, as consequências são mais severas. Ela não atinge, portanto, o caráter criminoso da conduta, que já existia e permanece. Ela agrava as consequências, por exemplo, aumentando a pena. Ou ainda, uma lei que aumente o prazo de prescrição. Uma lei que reduza benefícios legais antes cabíveis para determinado crime. Por exemplo, uma lei que passe a impedir para um determinado delito o cabimento de pena alternativa. Todas essas, novatio legis impeius. Pode ocorrer, porém, de a nova lei ser benéfica. Entra nessa rubrica lex missior, lei melhor, lei benéfica, lex missior.
que se subdivide em abolitio criminis e novatio legis in melius. Abolitio criminis é a conhecida lei que descriminaliza condutas. Aliás, vale lembrar que a abolitio criminis é uma causa extintiva da punibilidade. A abolitio criminis extingue o direito de punir do Estado. O Código Penal, lá no artigo 107, quando enumera as causas extintivas da punibilidade, inclui, entre outras, a abolitio criminis, a nova lei que descriminaliza condutas, a lei que torna determinado fato um fato penalmente atípico, né, no abolitio criminis. Vou mudar aqui a tela um pouquinho, só para te dar mais visualização. Pronto, está aqui. Sobre a figura da abolitio criminis, é importante uma lembrança. Há determinadas situações em que o legislador revoga o tipo penal. O comportamento se encontrava descrito num determinado tipo penal e passa a estar descrito em outro. Mas isso não gera necessariamente uma abolitio criminis. Não é a mera revogação do tipo penal que a produz. Para que nós tenhamos verdadeiramente uma abolitio criminis, o que é necessário ocorrer? É necessário que não só ocorra a revogação do tipo penal, mas que aquela conduta antes abarcada pelo tipo penal revogado não se enquadre em outro tipo penal. Seja um tipo penal anterior, já existente, seja um novo tipo penal recém-criado, às vezes criado pela mesma lei que revogou, ela cria um novo tipo penal. Te dou um exemplo. A lei de licitações, a antiga lei, a 8666 de 93, tipificava uma série de condutas a partir do artigo 89. Você tinha ali vários tipos penais a partir do 89 da 8666, os crimes em licitação e contratos administrativos. O que aconteceu? A 14.133 de 2021 revogou a parte penal da lei 8666. Ao mesmo tempo que fez isso, ele incluiu no Código Penal tipos penais correspondentes, a partir do artigo 337E. Aliás, eu acho importante dar uma estudadinha nos crimes em licitação e contratos administrativos, sobretudo pensando em segunda fase. A gente fez, inclusive, uma das peças que eu ministrei aula, né? A gente fez lá um exercício prático na aula do curso de segunda fase, foi uma denúncia em crime em licitação e contrato administrativo, que é algo que eu acho que pode ter bastante relevância. Mas para falar da abolitio criminis, veja, pega o artigo 89, que tipifica, 89 da lei 8666, que tipificava como delito o ato de realizar uma contratação direta mediante procedimento de dispensa ou inexigibilidade de licitação fora das hipóteses legais, portanto, de uma maneira ilegal, de uma maneira fraudulenta. Esse artigo foi revogado. Porém, foi incluído no Código Penal, no mesmo dia da revogação, o artigo 337E, que tem a rubrica contratação legal, aliás, contratação direta e legal. Contratação direta, sem licitação. Contratação direta e legal. Portanto, aquele comportamento que antes estava enquadrado no 89 passou a estar subsumido ao 337E. A essência do 89 foi incorporada, não por completo, mas a essência dele incorporada ali no 337E. No que tange, então, a essa conduta, não ocorreu abolitio criminis. Aliás, a pena ficou até maior. A gente pode dizer que o que houve aqui foi uma novatio legis impeius, porque a pena aumentou. Como é que se chama esse princípio que diz: quando o comportamento mantém o seu caráter criminoso sem solução de continuidade, ainda que subsumível a tipos penais diferentes, não ocorre abolitio criminis. Chama-se princípio da continuidade típico-normativa, ou normativo-típica. Então, nesse caso, pelo princípio da continuidade normativo-típica, não ocorreu abolitio criminis. Lembra disso que é importante. Abolitio criminis, relembrando que eu já havia dito, ela é uma causa extintiva da punibilidade, ela extingue o direito de punir do Estado e, por óbvio, não é? As leis penais benéficas, você bem sabe, têm eficácia retroativa, aplicam-se a fatos anteriores à sua
vigência. Bom, falando ainda de lei penal no tempo e já migrando com lei penal no espaço, deixa eu te contar essa questão aqui que é importante. No artigo 4º e no artigo 6º do Código Penal, nós encontramos duas regras que o examinador do MP de São Paulo adora. São elas: o tempo do crime, artigo 4º, e o lugar do crime, artigo 6º. Artigo 4º, tempo do crime. Diz o Código: considera-se praticado o crime ao tempo da ação ou omissão, ainda que outro seja o do resultado. Considera-se praticado o crime ao tempo da ação ou omissão, ainda que outro seja o do resultado. Essa regra é muito importante, por exemplo, para definir a responsabilidade penal de pessoas quando completam 18 anos. Como no exemplo clássico, em que o rapaz com 17 anos atira para matar contra o seu desafeto, atirou no seu desafeto com o intuito de matá-lo, atingiu a vítima, o rapaz atirador tem 17 anos, a vítima é baleada, ferida, levada ao hospital, permanece por um mês hospitalizada e durante esse período o atirador completa 18 anos e a vítima acaba falecendo depois de ficar um mês no hospital. Então, no momento da conduta, efetuou os tiros, o rapaz tinha 17 anos. No momento da consumação da morte, a vítima, quando ela faleceu, o atirador já tinha 18 anos. Como o Código diz que o crime se considera praticado no momento da conduta, o que isso então indica? Que não se aplica o Código Penal, que se aplica o ECA, porque no momento da conduta o rapaz tinha 17 anos de idade. Perfeito? Então esse é uma das funções do artigo 4º, o tempo do crime, né? O momento da ação, omissão, conduta. É muito comum o MP simplesmente perguntar, na primeira fase, qual teoria foi adotada no que tange ao tempo do crime? Teoria da atividade. O crime considera-se praticado ao tempo da ação ou omissão. No que se refere ao lugar do crime, a questão é um pouquinho mais, vamos dizer assim, intrincada. Né? Tem um pouquinho pode ter um pouco de pegadinha aqui. A primeira coisa que você precisa entender ou lembrar-se é que quando o Código Penal, no artigo 6º, trata do lugar do crime, atenção, por favor, ele não está preocupado com competência territorial. Então, esse é um equívoco muito comum. Supor que o Código Penal, no artigo 6º, ao tratar do lugar do crime, está aí criando uma regra de competência, de fixação da competência territorial, foro competente. Está errado. Foro competente é matéria tratada no CPP, artigo 70. E o CPP, lá no artigo 70, dispõe que o foro competente é o lugar do resultado, é o lugar da consumação. Essa é a regra, está no artigo 70 caput. Aliás, fica aqui uma sugestão, né? Dá uma lidinha no 70, parágrafo 4º. Aliás, o artigo 70 do Código de Processo Penal é um artigo que você tem que decorar para a prova preambular. Difícil não cair. E eu chamo a atenção para o 70, parágrafo 4º, tendo em vista disposições, alterações recentes que esse dispositivo sofreu, né? A questão da competência territorial no estelionato, né? Quando praticado mediante transferência bancária e tal. Mas vamos lá, voltando aqui. Então, você quer entender competência territorial, para onde você vai? Você vai para o Código de Processo Penal. E aí, então, a dúvida. Por que raios o Código Penal trata do lugar do crime? O Código Penal trata do lugar do crime para definir, tendo em vista o local em que o fato ocorreu, se ele ficará ou não sujeito à incidência da lei penal brasileira. Esse artigo foi criado para os chamados crimes à distância, que são aqueles crimes que atingem o território de 2 ou mais países, sendo um deles o Brasil. Por exemplo, a conduta é praticada no Brasil, o resultado ocorre no exterior. Imagina uma cidade como Ponta Porã, que fica lá no Mato Grosso do Sul, é fronteira com o Paraguai, Pedro Juan Cabaleiro. Você imagina uma situação em que a vítima está em Ponta Porã, vai sair com o carro, entra um ladrão no carro, aponta a arma e obriga a vítima a dirigir até Pedro Juan Cabaleiro, e ali subtrai todos os bens. Você tem um roubo. A conduta se iniciou no Brasil, e o resultado consumou-se no Paraguai. Lembra, tem até a súmula sobre o momento consumativo do roubo, súmula 582 do STJ, né? Anota aí para lembrar. Ou pode ser o inverso. A vítima é abordada no Paraguai e a subtração ocorre aqui no Brasil.
em abordagem em Paraguai, Pedro Juan Cabaleiro, consumação em Ponta Porã. Então, isso é um crime à distância. Conduta ocorreu no Brasil, resultado no exterior ou o inverso. Aí o Código Penal, no artigo 6º, para não ter dúvida, diz, olha, a lei brasileira vai se aplicar em qualquer um desses casos. Por quê? Porque o lugar do crime, para efeito de aplicação da lei brasileira, é tanto o lugar da conduta quanto do resultado. A teoria adotada no artigo 6º, não por outro motivo, foi a teoria mista, ou da ubiquidade. Considera-se praticado o crime no lugar da ação ou omissão, ou no lugar do resultado, ou onde deveria ter ocorrido o resultado. Então, vale para fins de aplicação da lei penal brasileira. É isso, para isso a finalidade do artigo 6º. E aí, normalmente, a pergunta lá no concurso, e aí que vem sob a forma de pegadinha, qual teoria foi adotada com relação ao lugar do crime? Teoria da ubiquidade ou teoria mista? E aí o macete luta, lugar, ubiquidade, tempo, atividade, que é um macete bem conhecido, deve ter uns 80 anos aí esse macete, mas ele é útil. Tá bom? Ele é velho. De fato, ele é velho. Antes de eu nascer. Lugar, ubiquidade, tempo, atividade, tá bom? Então lembra disso. Outra sugestão que eu te dou é leia os artigos 5º e 7º do CP, que tratam dos temas territorialidade e extraterritorialidade da lei penal. A leitura para efeito de prova preambular é suficiente. Bom, deixa eu trazer agora também, a título de revisão, alguns aspectos relativos à teoria do crime. Não é? Vou fazer aqui apenas uma seleção, tá bom? Porque, óbvio, é uma imensidão de assuntos, você bem sabe. Mas o que eu chamaria a sua atenção? Bom, ainda não caiu no MP pergunta sobre, na preambular, sobre o artigo 25, parágrafo único. O artigo 25 trata da legítima defesa, excludente de ilicitude. Lembra, não há crime, diz outro artigo, 23, não há crime quando o fato é praticado em estado de necessidade, legítima defesa, exercício regular de um direito e estrito cumprimento do dever legal. O que são essas quatro? São excludentes de ilicitude. O estado de necessidade é definido no artigo 24, com todos os seus contornos, com todos os seus requisitos, e a legítima defesa no artigo 25. Esse artigo 25, com a lei anticrime, ganhou um parágrafo único. Passou a existir, no parágrafo único do 25, uma forma especial de legítima defesa, ou a legítima defesa especial em oposição à legítima defesa geral do caput. E quais são os elementos especializantes? O que faz com que o 25, parágrafo único, tenha uma forma especial de legítima defesa? Os elementos especializantes são os seguintes. A legítima defesa do parágrafo único só pode ser exercida por agentes de segurança pública. Para que se aplique o dispositivo, eles devem atuar em favor de vítima mantida refém durante algum crime. E a grande peculiaridade vem agora, que é a seguinte. Enquanto a legítima defesa geral, o caput do 25, só se configura se houver uma agressão injusta atual ou iminente, a do parágrafo único ocorre quando essa agressão injusta for atual também, iminente também, mas não só. Quando houver risco de agressão. Se nós fôssemos colocar isso dentro de uma linha do tempo, a agressão atual é essa que está acontecendo. Iminente é que está prestes a ocorrer. A legítima defesa geral do caput exige a atual ou iminente. A do parágrafo único pode ocorrer com agressão atual, agressão iminente ou risco de agressão. O risco de agressão corresponde ao momento anterior à iminência. Há um risco de agressão, depois ela se torna iminente, depois ela ocorre. Então, caput, agressão atual iminente. Parágrafo único, agressão atual, agressão iminente ou risco de agressão, que é um momento anterior. Então, ela tem um lapso temporal mais dilatado, mas exige que se atue em favor, obrigatoriamente, de vítima mantida refém durante a prática de crime e só pode fazer uso dessa figura os agentes de segurança pública. Tem um outro tema no
ligado à teoria do crime, que os examinadores do MP de São Paulo têm uma certa adoração, que é a tentativa, né? O artigo 14, inciso 2º. E dentro da tentativa, as infrações que não a admitem. Então, eu preparei aqui uma listinha, falo rapidamente sobre o tema, né? Ó, infrações que não admitem tentativa. Mas deixa eu comentar aqui o seguinte. Ó, a tentativa, artigo 14, inciso 2º, ocorre quando iniciada a execução, ela pressupõe início da execução. Iniciada a execução, o crime não se consuma por circunstâncias alheias à vontade do agente. Início de execução, não consumação, circunstâncias alheias à vontade do agente. São 3 requisitos expressos. E o 4º requisito é o dolo. Tentativa pressupõe dolo. Dolo direto ou dolo eventual. Há alguma controvérsia doutrinária sobre caber tentativa em casos de dolo eventual. O STJ já diz que sim. No MP de São Paulo também sugiro que você diga que sim. Por outro lado, existem infrações que não admitem a forma tentada por diferentes motivos. Porque há uma incompatibilidade lógica, porque a lei afasta essa possibilidade. E a gente vai falar rapidamente a respeito disso. Ó. Infrações que não admitem tentativa. Contravenção penal. Por quê? Porque a lei de contravenções penais expressamente afasta, na literalidade da lei, a punibilidade da tentativa. Tecnicamente, é como se a tentativa de contravenção fosse penalmente atípica. Tentativa de contravenção é fato atípico. Não se pune a tentativa de contravenção. Ela pode ocorrer no plano fático, mas ela é penalmente irrelevante. No crime culposo, o que ocorre aqui é uma incompatibilidade lógica. A tentativa pressupõe que o agente queira ou assuma o risco, mas não produz o resultado. No crime culposo, o agente produz o resultado e necessariamente não quer nem assume o risco. Então há uma incompatibilidade lógica. A única ressalva que a doutrina faz é na figura da culpa imprópria, em que seria possível, na culpa imprópria, a figura da tentativa de crime culposo. Lembrando que culpa imprópria ela se encontra nos artigos 20, parágrafo 1º, e 23, parágrafo único do CP. Então anota aí também como referência. Crime pré-terdoloso. A maioria dos crimes pré-terdolosos é incompatível com a figura tentada pela sua construção típica. Alguns podem até admitir. Então há doutrinadores que dizem, olha, falar que todo e qualquer crime pré-terdoloso é incompatível com a tentativa não é verdade, porque dependendo da maneira como o tipo penal for construído, pode até ser admissível. Crime habitual prevalece, até coloquei o asterisco por essa questão, né? No crime habitual prevalece que não é cabível a forma tentada, né? Um crime habitual como o crime de perseguição, o stalking, né? É aquele que, para se configurar, exige habitualidade, reiteração de atos. Um ato isolado é atípico, né? Ou atos isolados no tempo e não conectados também não se enquadram na lei, e o tipo penal só ocorre, só se consuma com a habitualidade, com a reiteração, para a maioria da doutrina, pelo menos 3 atos. Então, muitos dizem, eu discordo dessa afirmação, exponho isso no livro, tal, mas enfim, o que prevalece é que o crime habitual não admite tentativa. Também não admite tentativa o crime unissubsistente. O que é o crime unissubsistente? É aquele cujo iter criminis não comporta desdobramento. Não dá para você fracionar o iter criminis. É como se o crime ele fosse praticado e se consumasse numa única cena. Não dá para dividir o filme criminoso em cena 1, cena 2, cena 3. Então, ele se esgota numa única cena, num único ato, num único momento. Esse é o unissubsistente. Por exemplo, a injúria verbal. No momento em que a pessoa profere a injúria verbal, o crime já está consumado. Aliás, por falar em injúria verbal, é óbvio que você vai ler para a prova tanto o 140, parágrafo 3º, que é o crime de injúria preconceituosa, quanto o artigo 2º-A da Lei 7716 de 89, que é o crime de injúria racial. O primeiro prescreve e é de ação pública condicionada à representação, a injúria preconceituosa do Código Penal. O segundo, a injúria racial da Lei 7716, é de ação pública incondicionada e é imprescritível. Tá bom? Então, unissubsistente, esses daqui são, né? Esses não admitem tentativa. Ou o sujeito não falou nada e não há crime, ou ele já proferiu a injúria e o crime está consumado. Também não admite tentativa o crime
omissivo próprio. O impróprio admite, o próprio não. Porque o próprio, pela sua própria formatação, ele é unissubsistente. E os crimes condicionados ao resultado, como o 164 do Código Penal, depois você dá uma olhadinha lá, é um crime em que a lei descreve o resultado como condição para que o fato tenha caráter criminoso. Então, 164, que é o tipo penal de permitir que animais invadam a propriedade alheia. O cara tem uma fazenda, o gado dele invadiu a fazenda do vizinho. Isso é crime? O 164 diz, só se houver dano à fazenda do vizinho, só se houver dano à propriedade do vizinho. Então, o que o resultado aqui é colocado? Esse dano à propriedade alheia, aos bens alheios, como condição para que o fato exista. Os animais invadiram a propriedade alheia, mas não resultou nenhum dano, fato atípico. Os animais invadiram a propriedade alheia e geraram dano, crime consumado. Tá bom? É isso. Finalizando, crime de atentado ou empreendimento. Também não admite a forma tentada. O que é um crime de atentado ou empreendimento? É aquele em que a lei equipara tentativa e consumação. Exemplo, o artigo 352 do Código Penal. Evadir-se ou tentar evadir-se o preso ou indivíduo sujeito à medida de segurança mediante violência ou grave ameaça. Olha o tipo penal. Evadir-se ou tentar evadir-se. Então, fugiu com violência, já está consumado. Ou tentou fugir com violência, a infração já está consumada. Então não há como se aplicar o instituto da tentativa, o instituto do artigo 14, inciso 2º. Tá bom? Vamos lá, seguindo, tem bastante coisa que eu reservei aqui para você. Concurso de pessoas. Concurso de pessoas também é um assunto bem importante para várias fases do concurso. Não é? Leia, para efeito de preambular, leia os artigos 29 a 31. Lembra que o Código Penal adotou a teoria monista ou unitária. Não é? Todo aquele que concorre para o crime incide nas penas a este cominadas na medida de sua culpabilidade, a teoria monista. Mas tenha um cuidado especial com os parágrafos do artigo 29. Fica aí como sugestão. Recordar, ler, terminou essa aula, você vai fazer isso. O parágrafo 1º do 29, participação de menor importância, e o parágrafo 2º do 29, que é a concorrência dolosamente distinta. Se participação de menor importância, se um dos concorrentes teve uma participação de menor importância, que é aquela que apresenta uma baixa influência no resultado, uma pequena relevância causal, ele terá em seu favor uma redução de pena de 1/6 a 1/3. O parágrafo 2º, participação dolosamente distinta, fala que se um dos agentes quis participar de crime menos grave, se-lhe é aplicada a pena deste. É aquele exemplo clássico dos dois indivíduos que vão furtar uma residência, um fica fora, o outro invade a residência, o que está do lado de fora só está vigiando, o outro invadiu a residência, eles achavam que não tinha ninguém, mas tinha, e o invasor mata o morador. Então não é furto mais, é latrocínio, ele matou o morador para subtrair os bens. E o cara de fora, que não faz a menor ideia que aquilo aconteceu. Se um dos concorrentes quis participar de crime menos grave, se lhe é aplicada a pena deste. O que está fora responde por furto. Furto qualificado, ok, mas responde por furto. Enquanto o outro responde por latrocínio. Esse parágrafo 2º, inclusive, dá ensejo a uma quebra da teoria monista. Ele dá ensejo a uma exceção, quando aplicado. Não é? Ele dá ensejo a uma exceção pluralista à teoria monista, porque os concorrentes ficarão um com o crime de furto, outro com o crime de latrocínio, e não enquadrados no mesmo tipo penal. Esse também é um assunto que vai cair, viu? Dosimetria, certeza. Você sabe que o nosso código adotou o sistema trifásico. Né? Na primeira fase, o juiz examina as circunstâncias judiciais, lá do artigo 59 do Código. Na segunda fase, o juiz vai examinar, né, que é a fase da aplicação da pena intermediária, as agravantes e atenuantes, que estão nos artigos 61 a 66, que estão ali arroladas. E na última fase, o juiz aplica as causas de aumento e diminuição, também chamadas de majorantes ou minorantes. O que eu separei aqui para falar sobre dosimetria? Pensando em alguma pergunta que pode cair lá no domingo. As súmulas mais relevantes sobre o tema. Então vamos lá? Uma a uma aqui. Primeiro, lembra dessa, ó, súmula 231. A súmula 231
é uma súmula já bem antiga, mas ela foi confirmada pelo STJ em 2024. Havia ministros do STJ que queriam cancelá-la, ela foi confirmada. Então, acho que ela está no radar do examinador. Essa súmula diz assim: incidência de atenuante não pode conduzir à redução de pena abaixo do mínimo legal. Então, o juiz está fazendo a dosimetria. Está aqui na segunda fase. O juiz detectou várias atenuantes em favor do réu. Em razão disso, o juiz pode aplicar na segunda fase uma pena abaixo do mínimo legal? Não. Súmula 231. Vale lembrar, inclusive, tanto na primeira fase quanto na segunda, o juiz está adstrito aos limites abstratos, mínimo e máximo. Na primeira e na segunda fase, a pena não pode ser aplicada nem abaixo do mínimo nem acima do máximo. Só pode se extravasar os limites abstratos na terceira fase. Tá bom? Muito bem. Depois, outras súmulas bem importantes, súmulas relativamente recentes, né? 545 e 630, que são súmulas que tratam da confissão como atenuante, a confissão espontânea do réu como atenuante genérica. O Código Penal, lá no artigo 65, expressamente inclui a confissão como atenuante. Artigo 65, inciso 3º, letra D. São circunstâncias atenuantes, letra D, ter o agente confessado espontaneamente a autoria do crime. Embora o código diga que a confissão é atenuante, há uma série de discussões em torno disso. Por exemplo, pode ser que o sujeito confesse, mas minta. Fui eu que matei, mas matei em legítima defesa. E, na verdade, não há nada de legítima defesa. Ou, muito comum nos casos de tráfico de drogas, isso a súmula 630 trata. O sujeito diz assim, não, eu confesso, a droga era minha, mas não estava ali para vender. Todo mundo falou que era para vender. Foi ouvido o comprador, ele foi filmado vendendo, mas não, a droga era minha, mas estava comigo. Mas o intuito não era vendê-la, era para consumo próprio. Então ele está confessando? Está confessando a posse da droga, a propriedade da droga, a detenção da droga. Mas, na verdade, ele está dando aqui uma desculpa, né? uma escusa, chamada confissão qualificada. Era minha, mas não era para venda. Eu matei, mas em legítima defesa, chamada confissão qualificada. O réu admite autoria, mas alega alguma situação que o exime de responsabilidade. Esse tipo de confissão vale como atenuante? Se o juiz acolheu, se o juiz condenou o réu, é porque ele não acolheu essa confissão. Ou lá no júri, né? Falando de homicídio, se os jurados condenaram é porque não acreditaram na legítima defesa, senão teriam absolvido. Então é possível validar como atenuante uma confissão dessa natureza? Então a resposta é negativa. A súmula 545, que é a primeira, é uma súmula de caráter mais geral, dizendo assim: quando a confissão for utilizada para a formação do convencimento do julgador, o réu fará jus ao atenuante. Quer dizer, se o julgador se vale da confissão para condenar o réu, portanto, não, de fato ele confessou, admitiu o crime, tanto que isso vai ser utilizado como fundamento na sentença. Perfeito. Do contrário, o réu confessou, mas o juiz não utilizou aquela atenuante, ou aquela confissão, melhor dizendo, como prova para valorar a sua decisão, para fundamentar a sua decisão, então não há que se falar em atenuante. Depois, a incidência da atenuante da confissão espontânea no crime de tráfico de drogas exige o reconhecimento da traficância pelo acusado, não bastando a mera admissão da posse ou propriedade para uso próprio. Essa é a 630. Mais uma sumulinha que acho que é importante lembrar. Folha de antecedentes criminais basta para provar maus antecedentes e reincidência? Sim. Basta pedir a folha de antecedentes, não precisa de uma certidão criminal com os detalhes da condenação, tá bom? Outra súmula, 241. Essa súmula, ela impede que o juiz pratique um bis in idem na dosimetria. Ela diz assim, que se o juiz utiliza uma condenação anterior transitada em julgado para fundamentar a agravante da reincidência, essa mesma condenação anterior não pode gerar a circunstância judicial negativa dos maus antecedentes. Quer dizer,
A mesma condenação transitada em julgado não pode servir como fundamento a um só tempo para a agravante da reincidência e a circunstância judicial negativa dos maus antecedentes. Isso é o que a súmula 241 proíbe. Se você tem uma condenação transitada em julgado, que ainda não foi atingida pelos 5 anos, pelo quinquênio depurador, ela fundamentará a reincidência. E não será utilizada, não poderá ela própria ser utilizada como maus antecedentes, é o que prescreve a súmula 241. Outras súmulas também importantes, essa daqui já bem mais antiguinha, né? Para efeitos penais, o reconhecimento da minoridade do réu requer prova por documento hábil. Lembra que uma das atenuantes é ser o réu menor de 21 anos ao tempo do fato ou maior de 70 até a sentença? Como é que se prova a idade para aplicar essa atenuante? Tanto a da menoridade relativa quanto a da maioridade senil, que é a maior de 70 ao tempo da sentença. Documento hábil, certidão de nascimento, documento de identidade, não é? Depois, tem 4 súmulas. Né? A súmula, deixa eu falar primeiro da 444, que diz assim: lá na primeira fase da dosimetria, o juiz avalia as circunstâncias judiciais. Dentre as circunstâncias judiciais, constam os antecedentes. Aí vem a dúvida. Então antecedente é circunstância judicial? Sim. O que eu posso considerar maus antecedentes? E a resposta é só condenações transitadas em julgado que não gerem reincidência. Inquéritos penais e ações penais em curso, em andamento, não valem como maus antecedentes. Podem, inquéritos e ações em andamento, fundamentar uma preventiva, mas uma circunstância judicial desfavorável para agravar a dosimetria da pena, não podem, tá bom? Depois tem mais 4 súmulas que tratam de regime inicial, critérios de regime inicial de cumprimento de pena, 269, 440 do STJ e 718, 719 do Supremo, cuja leitura é importantíssima, tá bom? Terminando já aqui com algumas dicas finais. Concurso de crimes também é tema muito propenso a cair. Aí vale a leitura dos artigos 69 a 71, né, que tratam das 3 modalidades de concurso de crimes: concurso material, crime continuo, concurso material, concurso formal no 70 e crime continuado no 71. Vale lembrar da súmula 497 do Supremo Tribunal Federal, apesar de que essa súmula 497, hoje, ela foi incorporada por texto da lei. O que essa súmula 497 dispõe está no artigo 119 do Código Penal e eu falo rapidamente. Tanto vale para a súmula quanto vale para o texto legal. O texto legal, inclusive, com uma redação melhor, né, o 119, do que a súmula, que é bem antiga. A questão é, quando há concurso de crime, seja concurso material, formal ou crime continuado, como eu calculo a prescrição? Você sabe que a prescrição é calculada com base na pena do delito. Só que no concurso de crimes, você vai somar todas as penas ou aplicar uma pena aumentada. No concurso material você soma, no concurso formal no crime continuado, como regra, você aplica uma pena aumentada. Então a dúvida é, como eu calculo a prescrição no concurso de crimes? Eu levo em conta a pena individual de cada delito, então cada crime praticado em concurso material, em crime em continuidade delitiva, vai ter o seu próprio prazo prescricional baseado na sua própria pena. Ou eu vejo a pena total e, com base nela, calculo a prescrição do bloco daquelas infrações cometidas em concurso. A resposta é: o cálculo deve ser sempre individual. A prescrição de cada crime é contada individualmente, com base na sua pena isolada e não com base na soma ou aumento decorrente do concurso de crimes. Então, dá uma olhadinha nisso, tá bom? Depois, súmula 605, que é uma súmula revogada, ela dizia que não cabe continuidade delitiva em crime contra a vida, cabe desde 1984. E o último assunto valioso, extinção da punibilidade, não é? Precisa dar uma lida no rol do artigo 107, que é o elenco das causas extintivas da punibilidade. Lembra que esse rol não é exaustivo, existem outras causas extintivas que ali não se encontram, por exemplo, a reparação dos danos no crime de peculato culposo, quando ocorre a reparação dos danos no peculato culposo, não no doloso.
reparação do dano no peculato culposo antes da sentença irrecorrível extingue a punibilidade. O pagamento do tributo nos crimes, tributo e acessórios, nos crimes materiais, controle tributário, não está nesse rol. Né? Outra lembrança importante, mais súmula aí para você considerar, o STJ editou há uns 2, 3 anos essa súmula 631, dizendo que o indulto, confirmando, né, porque a gente já sabia disso há muito tempo, que o indulto só extingue o efeito penal principal da condenação, mas não extingue os efeitos secundários, penais ou extrapenais. Aliás, lembra disso daqui, ó. Efeitos da extinção da punibilidade. Eu sei que eu já excedi bastante o tempo, né? Mas enfim, eu não quero terminar aqui essa aula sem essas dicas todas, né? A regra é a seguinte: causa extintiva anterior ao trânsito em julgado, ela apaga, ela extingue todos os efeitos da condenação, sejam efeitos penais ou extrapenais. Professor, mas o indulto está escrito que não é assim. É porque o indulto ele não é extintiva. Porque o indulto não é anterior ao transjulgado. O indulto é concedido após o transjulgado. Né? Então, agora, causa extintiva posterior ao trânsito em julgado, ela só extingue o efeito penal principal, que é a imposição da pena, né, ou medida de segurança. Lembra que a sentença que aplica a medida de segurança é absolutória imprópria. Mas, no caso do semi-imputável por doença mental, é condenatório. Então, eu posso falar em medida de segurança como efeito da condenação. Então, o indulto, por exemplo, quando sendo ele posterior ao transjulgado, ele só vai extinguir o efeito penal principal. Não atinge os efeitos penais secundários, como a reincidência, nem os extrapenais, como o dever de reparar o dano. Com exceção da anistia e abolício criminis. Estas, mesmo após o trânsito em julgado, extinguem todos os efeitos penais da condenação. Quando eu falo efeitos penais, eu não estou falando extrapenais. Né? Quer dizer, então, um indulto, ele só extingue a pena, mas o réu continua, aquela condenação anterior continua valendo para reincidência. Uma anistia pós-trânsito em julgado, ele extingue a pena e também a condenação anterior para gerar reincidência, porque apaga todos os efeitos penais. Mas houve anistia, e aquela condenação anterior que havia transitado em julgado continua sendo título executivo, continua gerando o dever de reparar o dano? Continua, porque isso não é um efeito penal, isso é um efeito extra-penal, tá bom? Lembra, por fim, agora dicas aqui, tá bom? Não vou detalhar isso. Depois a gente vai disponibilizar esse material para você, você vai ter acesso. Lembra dos crimes imprescritíveis, né? Racismo e ação de grupos armados, sejam civis ou militares, contra a ordem constitucional, regime democrático. E ó, isso aqui é sempre pegadinha, tá? Leia o rol dos termos iniciais da prescrição e o rol das causas interruptivas e depois das suspensivas, tá bom? Dá uma lidinha aí, leia isso. É tradicionalmente pegadinha em concurso do MP de São Paulo. E agora eu vou terminar com uma surpresa que eu prometi lá na aula de abertura. Se você se inscrever no nosso curso Foco Total 96, segunda fase, hoje, sexta-feira, você vai ter uma condição única, exclusiva. Aliás, mais de uma. Dá uma olhada agora. Explicando rapidamente, então, e para que você possa ver o que nós vamos oferecer para você. Nós vamos oferecer duas versões de cursos. Curso com correção individualizada e curso sem correção individualizada. Esses aqui são os valores definidos pelo time do Foco Total. Saiba o seguinte, nesse curso Foco Total 96, segunda fase, nós vamos ter, sem dúvida vai ser o mais completo e específico curso de segunda fase já feito na história de preparação para MP de São Paulo. Lembro você, como falei lá na aula de abertura,
Eu ministro aula preparatória para a segunda fase, acompanho, né, portanto, vivo essa preparação desde o concurso 81, nós estamos agora no 96. A gente vai ter 11 exercícios inéditos, 5 dos quais com correção individualizada, né, com essa opção. Quem vai corrigir é uma equipe de professores que são colegas de MP de São Paulo, promotores que passaram no 93, no 94, no 95 e que, para minha alegria, foram meus alunos, como muitos colegas de MP de São Paulo. Aulas inéditas sobre peças, ministradas por mim, pelo professor Gustavo Cordeiro, também promotor. Uma aula especial sobre estratégia, uma aula estratégia de prova de segunda fase. Eu vou te dizer o que cai e o que não cai no concurso. Uma aula em que eu vou te explicar como faz dissertação, como faz questões discursivas, como é que você distribui o tempo de prova, dicas de como você redigir as suas respostas. Uma aula especial com o professor Marco Antônio Marcondes, que foi examinador do 94. A gente gravou uma aula em forma de bate-papo em que eu extraí dele aí várias questões para te ajudar a entender o que passa na cabeça do examinador. Você precisa se colocar na cabeça dele para saber o que ele espera de você. Muitos exercícios, 3 simulados para você poder fazer, simulados de prova, só que para quem se inscrever na sexta-feira, 14 de março, a questão vai ser, as condições vão ser muito melhores. Primeiro que hoje a inscrição será contemplada com desconto de 20%. Tanto para a forma da correção individualizada, quanto para quem contratar o curso sem correção. Só que tem mais coisa. O bônus exclusivo só vale para quem se inscrever hoje, tá bom? Vai ter um simulado extra, com dissertação, questões e peça. Então, além dos 3 simulados que já estão na plataforma, aos quais todos terão acesso, todos os alunos do curso, além dos 11 exercícios inéditos e mais 13 exercícios bônus, muita coisa, você vai ter mais um simulado extra. E o ingrediente, o tempero a mais desse simulado extra é que a gente vai colocar uma aula de correção. Aulas de correção. Videoaulas de correção. Os outros simulados você tem o gabarito, o espelho super detalhado da correção, mas aí não é para você ler e faz a autocorreção. Aqui a gente vai explicar, né, direitinho na videoaula a montagem da dissertação, o que se esperava, explicar as questões jurídicas que envolvem a discursiva, a peça e assim por diante. Tá bom? Então, inscrição hoje, 20%, e só para hoje, um simulado extra para os alunos confiantes e que fizerem a sua inscrição. Vale lembrar o seguinte, né, que você pode fazer a inscrição hoje ou durante o final de semana, enfim, antes da divulgação do resultado, do gabarito oficial, porque você tem 7 dias, que é o direito de arrependimento com reembolso integral. Um direito que é assegurado no Código do Consumidor e que é garantido na plataforma, muito simples, né? Então, até a outra sexta-feira pós-prova, você vai poder, se as coisas não ocorrerem como você espera, exercer o seu direito de arrependimento e obter o reembolso integral. Se você não se inscrever na sexta-feira, vai ter desconto? Sim, vai ter desconto. Não tão generoso. O da sexta-feira realmente só é válido nesse dia que eu citei. O maior desconto, 14 de março. Depois, sábado e domingo, 15% de desconto. E aí não tem aquele bônus especial do simulado extra, tá? Depois, de segunda a sábado, 17 a 22, 10%. E a partir do domingo, dia 23, 5% de desconto sobre aqueles valores inicialmente citados. É isso. Mais do que o desconto, mais do que o bônus, eu asseguro que você vai ter um curso completíssimo, melhor curso possível e imaginável para te preparar para a fase escrita. E se você fizer uma boa prova escrita, você não só passa para o oral, como você já coloca quase os 2 pés dentro do MP de São Paulo. Um abraço, boa sorte na prova de domingo. Conte com a gente.